Você já percebeu que para algumas pessoas o Natal não é um tempo de alegria, mas de tristeza, angústia e até mesmo de ansiedade? Um período tão bonito, tão festivo, que todo mundo diz gostar muito, família reunida, e talvez você nem entenda por quê. Que num período de festas tão bonito você se sente dessa maneira. Se isso acontece com você, eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque através da psicanálise eu quero te explicar o porquê que nesse período de Natal ele pode ser emocionalmente tão difícil. Bom, diferente do que muita gente pensa, o Natal pode ser o período do ano mais difícil da vida de uma pessoa. Só a simples ideia de reunir uma família já provoca ansiedade, desconforto e tensão interna. Bom, não é da ceia que a gente está falando, não são dos presentes, mas desse encontro natalino. E talvez você pergunte por quê? Bom, para a psicanálise, a família é o lugar onde os nossos primeiros conflitos emocionais se formam. É onde nascem as nossas ambivalências, o nosso amor, o nosso ódio, o desejo de proximidade, o desejo de fuga. É um lugar que mexe muito com o mundo interno de uma pessoa. E quando essas experiências internas ainda não foram elaboradas psiquicamente, emocionalmente, o reencontro, ao invés de ser vivido como uma celebração, ele é revivido como a reativação dos conflitos internos, que pode parecer antigo, mas do ponto de vista da psique humana não existe antigo. Tudo é um eterno agora. Os sentimentos, como diz Freud, eles não são temporais, eles não são marcados pelo desenvolvimento de uma pessoa. Na verdade, as nossas emoções, elas são atemporais. Por isso que no reencontro natalino você pode experimentar esses sentimentos que ainda não foram trabalhados voltando à tona. Isso não é uma coisa nova na psicanálise. Em 1941, o psicanalista norte-americano Julie Eisenbud fala sobre essa reação negativa ao Natal. E é um estado emocional no qual ele descreve que alguns dos seus pacientes possuíam uma aversão ao Natal, como tendo sintomas de tristeza, ficava mais irritado, um retraimento emocional, um desejo de ficar escondido, guardado lá dentro do seu quarto. Um outro texto importante surge em 1944, onde o psicanalista austríaco Richard Sterba escreveu o texto On Christmas, onde propõe algo muito interessante. Ele diz que o Natal ele funciona como uma grande representação simbólica do nascimento, do parto. Isso mesmo. Natal é esse momento de reviver essa entrada no mundo, esse descobrimento da realidade externa. Até então, como Freud fala, né, o bebê está naquele estado oceânico, guardado, protegido, mas de repente ele se dá conta com uma realidade que ele desse lugar paradisíaco, e o parto é essa primeira dor humana que a gente enfrenta. Então, quando a gente fala de Natal, a gente não está falando somente de uma data, mas é como se fosse um despertador psíquico profundo, que mexe com as nossas angústias. E isso precisa ser trabalhado. E é por isso que esse período de festas dói tanto para muita gente. Quando a pessoa não conseguiu elaborar suas relações primárias, especialmente com as figuras parentais, as figuras que colocam a gente dentro dessa relação de amor e de ódio, sim. Apesar da gente dizer que a família é um lugar que a gente ama, mas ela é uma relação muito ambivalente com os irmãos, de rivalidade, de inveja, de disputa, de ciúmes. Então o reencontro familiar faz com que a pessoa reviva, faz com que você reviva os seus sentimentos antigos. Sentimentos que não foram simbolizados, pensados, transformados, podem ressurgir de uma maneira emocionalmente que, por exemplo, é uma tristeza sem nome. A pessoa diz, eu estou me sentindo muito triste, eu deveria estar feliz, mas estou me sentindo mal. Ela não sabe dizer o porquê. Não tem simbolização, não tem, ainda ela não consegue nomear aquele sentimento. Ou como uma irritação desproporcional, uma vontade de se isolar, de se guardar dentro do quarto. Uma culpa também que ela não deveria estar sentindo aquilo, é o que essa pessoa geralmente pensa, eu não deveria ter esse sentimento, porque o que eu tenho isso, né? Então o Natal, ele
produz, ele traz, na realidade, esses sentimentos todos à tona. Na realidade, não é o Natal, né? É o que ele representa emocionalmente, simbolicamente, dentro da vida psíquica daquela pessoa. E aí entra uma coisa maravilhosa, que é a psicanálise. A psicanálise foi criada pelo Freud como um tratamento. E um bom processo de análise ajuda exatamente nisso. Reconhecer esses afetos, compreender suas origens, construir uma relação mais consciente com eles. Inclusive, em alguns casos, ajuda a pessoa a se autorizar, por exemplo, a não participar de certos momentos como esses, sem culpa, sem violência emocional ou sem se impor como uma obrigação que ela deveria participar, talvez, de um lugar que ela, bom, não faz sentido para ela, né? Então, cuidar da saúde emocional é também aprender a se proteger. Se o Natal ele te entristece, isso não é uma fraqueza de maneira nenhuma. É sinal de que algo dentro de você está precisando ser escutado, cuidado, quem sabe transformado. Se você sente que precisa cuidar melhor das suas emoções, entende que esses conflitos internos sente a necessidade de construir uma relação mais madura consigo mesmo, eu quero pôr a você que entre em contato comigo. Meu nome é Herbert Nogueira, eu sou psicanalista clínico, atendo presencialmente no Leblon e também online para qualquer lugar do mundo. Tenho pacientes no mundo todo, né? Eu vou deixar aqui o meu contato para que você trabalhe psiquicamente essa dor e encontre caminhos melhores para ela.